Olá, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o período literário chamado de arcadismo, que também tem um outro nome, pode ser chamado também de período neoclássico. Neo, que é de novo, de recém, né? Ou seja, um novo período clássico. Por quê? Porque no arcadismo as referências que vão ser buscadas, vão ser retomadas, serão aquelas mesmas referências do classicismo, né? E as referências do classicismo, como você já deve saber, deve lembrar, são aquelas referências do contexto histórico e cultural da Grécia Antiga, né, ou da cultura greco-latina antiga, né? Então são aqueles referenciais clássicos, aqueles referenciais estéticos e filosóficos desse período da Grécia Antiga, ou seja, o homem racional, o homem filosófico, a estética com certo rigor, né? A estética sempre pautada aí pela sobriedade, pela beleza, pela métrica, pela perfeição, né? Lembrando que o ideal grego de arte é sempre a perfeição e a sobriedade, né? Porque o homem grego antigo é aquele homem racional. Então, esses são os principais referenciais artísticos, filosóficos, culturais, né? Que pautam aí essa estética, tanto do classicismo, que é aquele período literário que vem em seguida do humanismo, né? Como também pautam aí os referenciais estéticos do período Arcade, né? Lembrando aí então que também pode ser chamado de neoclassicismo. Então a estética do período Arcade vai ser essa, tá? E aí uma coisa que a gente tem que pensar é assim, vou falar um pouquinho hoje sobre o arcadismo no Brasil especificamente, né? E uma coisa que a gente tem que pensar é o seguinte: o que a gente tem no Brasil, né? Porque aí a gente está falando agora de século XVIII, né? Que é um período aí logo a seguir ao do Barroco, né? Então a gente tem aquele período literário do Barroco, situado aí no século XVII, e na sequência a gente já tem o arcadismo no século XVIII. E o que a gente tem que pensar para efeitos assim, para questões de Brasil, né? Falando de Brasil. O que a gente tem aqui são alguns jovens, algumas famílias, né, muito ricas, famílias que enriqueceram principalmente aí durante esse processo colonial, né, entre o século XVI e o século XVII. E aí esses jovens dessas famílias ricas vão estudar sempre em Portugal, porque aqui no Brasil nem universidade tem, né? No século XVI começa a ter as primeiras escolas, né? Então essa coisa do estudo no Brasil no século XVI, no século XVII e ainda no século XVIII, né? Ainda é um pouco carente, digamos assim. Então esses jovens, né, de famílias burguesas vão estudar sempre em Portugal, tá? Então eles vão estudar lá em Coimbra, a maioria estuda direito, né, em Coimbra. E quando eles voltam para o Brasil, o que acontece? Eles voltam sempre assim com esses referenciais vanguardistas europeus, né? Porque aqui no Brasil a gente está sempre, aliás, como até hoje, né? Sempre um passo atrás com relação a essas questões culturais, políticas, né? E tudo mais. Então, esses jovens, ao voltarem, ao retornarem para o Brasil, eles retornam cheios desses ideais, cheios desses referenciais que estão vigorando lá na Europa, né? No século XVIII, que é o período do arcadismo, não vai ser diferente. Então, esses jovens que tinham ido estudar em Coimbra voltam, chegam ao Brasil com esses referenciais, com esses ideais. E quais são os referenciais, né, que vão estar vigorando na Europa nesse momento? Esses referenciais neoclássicos, né? Então eles chegam aqui e o que a gente está tendo aqui no século XVIII ainda é aquele resquício de barroco, né? E aí vai se começar então todo um movimento na tentativa de se contrapor esse movimento barroco, né? E aí a gente pode observar bem, a gente pode atentar bastante para a questão desses contrastes, porque enquanto que no barroco a gente tem aquela estética, né? Aqueles referenciais que são mais exacerbados, né? Que tendem mais ao exagero, lembra do barroco, né? Que vai usar mais figuras de linguagem. E quais figuras de linguagem, né? Sempre aquelas que remetem ao exagero,
as antíteses. Por quê? Porque isso é para demonstrar, né, a angústia, o espírito contraditório e angustiante desse homem do barroco. Então a gente vai ter isso refletido na arte, né, de forma muito exacerbada. Então a arte barroca é essa arte um tanto exagerada, né, extremamente detalhista, extremamente colorida, né, cheia de muitos contrastes. Então, assim, não há sobriedade alguma, né, nas manifestações estéticas barrocas. E aí é justamente a isso que essa estética neoclássica vai se contrapor, né? Essa estética exagerada e exacerbada do barroco. Então, eles vão fazer aí, né, um movimento para empreender essa sobriedade, né? Esse racionalismo, né? Essa coisa mais racional, né? Mais sóbria, mais equilibrada, né? Se pautar bem mais pelo equilíbrio, bem mais pela razão do que pela emoção, né? Que é o que pautava o espírito barroco da época. Então a gente tem esse contraste nessa transição entre essas duas escolas, entre esses dois períodos, tá? E lembrando também que no contexto histórico aqui do Brasil, que a gente tem, né, enquanto que no Barroco o centro cultural e político é ali aquela região do Nordeste, mais especificamente a Bahia, né? Nesse período neoclássico, nesse período árcade, o que a gente tem aí como centro cultural e político é aquela região ali de Minas, né? Porque ali agora você tem aquele contexto da extração do ouro, né? Do ciclo do ouro, das minas, né? Aquelas cidades, né? Cidades históricas mineiras, né? Onde você teve aí, onde a gente teve esse ciclo, né? De extração do ouro. Então ali vai ser, nesse momento do arcadismo, nesse século XVIII, o grande centro cultural e político brasileiro, tá? Então esses autores eles vão estar transitando ali, o pano de fundo, né, a grande temática de suas obras vai ser mais ou menos ali. E uma coisa que esses autores vão buscar muito para trazer esse espírito mais sóbrio, esse espírito mais equilibrado, para buscar um pouco mais essa tranquilidade e se livrar daquela angústia barroca, né? Um referencial muito forte para esses autores vai ser falar da vida no campo. Então, o referencial vai ser esse referencial mais pastoril. E por isso vão aparecer, né, muitas imagens, principalmente no campo da poesia, que é o que a gente vai falar hoje, né? Vou especificar um pouco mais a poesia árcade nesta aula. E principalmente, então, dentro da poesia, a gente vai ter muitos referenciais campesinos, né? Muitos referenciais pastoris. Então, o que a gente vai ter? Os nomes, os próprios nomes que vão aparecer nessas poesias, né, para fazer referência a determinados personagens, serão nomes mais simples, né, nomes que evocam, né, personagens e figuras do campo, que evocam a simplicidade do pastor, né? Nós vamos ter muitas figuras, muitas imagens que evocam também esse campo, essa vida que se sustenta pelo campo, né? É isso para trazer essa ideia de que, olha, como é que a gente pode conseguir essa sobriedade, como é que a gente pode conseguir esse equilíbrio, né? Buscar, respirar, né? E deixar um pouco essas tormentas, desses exageros todos que a urbe nos causa, né? Bom, melhor coisa para isso é o quê? É estar em um ambiente tranquilo, que te remeta, que te conduza a uma maior contemplação. E o melhor ambiente para isso é o campo, é a vida campesina. Então surge aí, entre esses autores árcades, esse ideal de vida campesina. Então é por isso que nesse período árcade a gente tem muitas poesias fazendo, né, evocando esses ideais, né, aquele ideal de vida no campo, né, eu quero uma casa no campo, essa coisa toda, eu queria ter apenas na vida simplesmente um lugar de mato verde, sabe essa música? Então, é mais ou menos isso, essa pegada aí dos autores, dos poetas árcades, tá? E aí a gente tem 4 expressões latinas muito famosas que dão a tônica desse período árcade. Vou falar elas para você. Ó. A primeira delas é
inutilia, não sei se meu latim tá bom não, tá? Ó, inutilia truncat. Inutilia truncat. Significa tirar o inútil. Inutilia é de inútil, né? Truncat, que é você retirar o inútil. Que inútil que é esse, gente? O inútil que é esse é aquele exagero, aquela linguagem rebuscada e exagerada do barroco, né? Então você vai retirar isso. E isso sempre, né? Lembrando de sempre ligar isso, sempre linkar isso com a vida. Então vamos tirar não só da nossa vida o exagerado e o inútil, como também aqui na manifestação, agora, né, na manifestação poética, vamos tirar também o inútil, aquilo que fica truncado, aquilo que fica exagerado, né? Porque no barroco a gente tem muito isso, né? Há muito do cultismo, lembra do cultismo barroco? Tudo isso para o poeta Árcade é uma grande inutilidade, né? Então vamos retirar essa linguagem inútil, vamos retirar esse rebuscamento, né? É isso que significa essa expressão que vai dar aí uma das tônicas dessa estética, né? Desse eixo temático aí do arcadismo. Uma outra expressão latina que também vai dar a tônica dessa estética é a expressão fugere urbem. Fugere urbem, acho que é assim que fala, fugere urbem, que é a fuga da urbanidade, né? Fugere é fugir, né? E urbem vem de urbano, né? Então você fugir da cidade, você fugir desse ambiente urbano, né? Para evocar aquilo mesmo que eu já te expliquei, né? Então vamos sair dessa vida urbana, porque essa vida urbana ela faz mal, ela é prejudicial, ela traz muitos agitos para a alma, né? E aí a gente foge dessa vida urbana, mas é um ideal de fuga definitivo, tá? Não é aquela coisa assim, vamos ali passar um fim de semana na casa de campo, né? Aí a gente respira, desestressa e volta, igual a gente faz, né? Não, é um ideal definitivo, né? Vamos fugir, fugere urbem, vamos embora daqui, né? Porque a vida que presta, a vida capaz de trazer esse equilíbrio verdadeiro para a alma do ser humano é apenas a vida campesina. Então vamos fugere urbem, tá? Uma terceira expressão latina que dá a tônica aí é o locus amenus. Locus amenus, que significa ambiente bucólico. Locus é de lugar, né? Então de ambiente, né? E amenus, que é bucólico. O que a gente pode traduzir por ameno mesmo, né? Que é para dar essa ideia de tranquilidade. Bucólico é isso, é esse lugar afastado, onde a vida passa devagar, né? Aquela coisa assim bem sem pressa, onde você não tem muito movimento, né? Então é esse lugar, é esse locus amenus, né? Que é esse ambiente ideal para o homem. E aí a gente vai ter também a expressão carpe diem, uma quarta expressão, eu tinha falado 4, mas são 5 na verdade, tá? A quarta expressão é o carpe diem, que talvez seja uma das mais conhecidas aí de todo mundo, né? Acho que todo mundo sabe o que significa carpe diem, que é você aproveitar o dia, aproveitar o presente, né? Aproveitar esse momento, né? Contemplar a realidade presente e deixar de lado essas preocupações desnecessárias com o futuro, tá? E uma última expressão latina aí, que é a aurea mediocritas. Acho que é isso que fala, aurea mediocritas, que significa o homem mediano. Aurea mediocritas, homem mediano. Isso significa entender que o homem não precisa de muitas coisas, não precisa ficar aí imerso a riquezas e a apegos materiais para se realizar, né? Ele pode ser mediano. Esse homem mediano é esse homem que consegue alcançar a felicidade, porque para ele basta aquilo que é necessário para ele sobreviver, né? E qualquer coisa que exceda isso tende a não ajudá-lo a alcançar essa felicidade. Então, o ideal aí é você ter uma aurea mediocritas, né? Você ter uma vida, um estilo de vida mais mediano, porque daí você alcança a felicidade, tá? Bom, essa é a tônica, né? São os eixos temáticos aí
que vão aparecer dentro do arcadismo. A gente tem como um dos grandes expoentes aqui no Brasil, né, dentro desse período Arcade, o poeta Cláudio Manuel da Costa, e a gente também tem o Tomás Antônio Gonzaga, tá? Eu vou ler aqui um poema do Tomás Antônio Gonzaga para mostrar para vocês essa coisa da evocação da vida no campo, né? Como que isso vai aparecer na poesia. Então, ó, a gente tem aqui na Lira 1, do Tomás Antônio Gonzaga, né? O Tomás Antônio Gonzaga, ele organizou uma obra aí, que também é muito conhecida dentro desse período Arcade, que é chamada Marília de Dirceu. Marília, no caso, é a moça por quem ele era apaixonado, né? E com a qual ele pretendia se casar, mas esse casamento acabou não acontecendo por uma série de motivos e principalmente porque o Tomás Antônio Gonzaga foi preso, né? Lembrando que dentro desse período do século XVIII, a gente também vai ter aí um acontecimento histórico marcante que é do conhecimento também de todos vocês, que é a Inconfidência Mineira, que vai levar à prisão muitos artistas, né, muitos poetas, e o Tomás Antônio Gonzaga está também entre eles, né? Esse é um dos motivos pelos quais ele acaba também não conseguindo se casar com essa moça, a quem ele vai chamar de Marília. Então, Marília seria, na verdade, um codinome, né? Um nome que ele dá para ela, que é justamente para evocar esse nome mais campesino, essa vida mais pastoril, né? Então ele vai chamá-la de Marília, tá? E o Dirceu, no caso, seria ele próprio, tá? Que também é um nome que evoca, né? Um nome simples, um nome de pastor, né? Um nome de camponês. E aí a gente tem aqui na Lira 1 do Tomás Antônio Gonzaga os seguintes versos. Vou ler aqui para vocês terem uma ideia de como que ficava o imaginário desses poetas com relação a essa vida campesina. Ó, eu, Marília, não sou algum vaqueiro que viva de guardar alheio gado, de tosco trato, de expressões grosseiro, dos frios gelos e dos sóis queimado. Tenho o próprio casal e nele assisto, dai-me vinho, legume, fruta, azeite, das brancas ovelhinhas tiro leite, e mais as finas lãs de que me visto, graças Marília Bela, graças a minha estrela. Notem aqui essa ideia de você retirar o seu sustento dessa vida campesina, né? Esse ambiente campesino, esse ambiente pastoril que está te fornecendo todo o necessário para o seu sustento, porque ele fala aqui, né, que das brancas ovelhinhas ele tira o leite, né, da terra ele tá tirando o quê? O próprio vinho, né, tá fazendo o próprio vinho, tá tirando legume, tá tirando fruta, azeite, né, e além disso ele também tira das ovelhas a lã de que ele se veste, então ele tira alimento e tira roupa, né? Veja como que esse ideal do campo, o campo é capaz de te oferecer tudo, de te fornecer tudo, né? Lá você tem tudo o que você precisa e sempre a partir de uma vida simples, né? E aí ele segue. Eu vi o meu semblante numa fonte, dos anos ainda não está cortado. Os pastores que habitam este monte, com tal destreza, toco a sanfoninha, que inveja até me tem o próprio alceste, ao som dela concerto a voz celeste. Nem canto letra que não seja a minha, graças Marília Bela, graças à minha estrela. Então, uma evocação aí do campo, né? E também cantando o amor, né? Esse amor idealizado, podendo ser vivido no campo. Esse amor dele, né? De Dirceu, podendo ser vivido, né? Convidando Marília a viver com ele, a realizar com ele esse amor nessa vida, nesse ambiente campesino, tá? Bom, isso daqui é um exemplo, né? E aí em Portugal a gente tem também o poeta Bocage, que também é um dos maiores poetas aí, né? Dentro de toda a história da literatura, que também é um poeta Arcade, que vai estar produzindo esse tipo de poesia lá em Portugal, lembrando que a forma das poesias Arcade são importantes, então eles vão compor muitas vezes em sonetos, né? A gente vai ver muitos sonetos, porque o soneto é o quê?
é a perfeição da forma dentro da poesia, né? E como a gente está aqui com referenciais mais clássicos, então a gente tem isso também dentro do arcadismo, né? As composições poéticas sendo feitas muito em sonetos, né? Em forma de sonetos. E aí a gente tem também, quer dizer, a gente tem uma grande produção dentro do arcadismo que seria no campo da poesia, mas a gente também tem uma grande produção dentro do arcadismo em forma de epopeia, né? A gente tem grandes epopeias que também, né, acabam buscando, acabam tendo como referencial também as epopeias clássicas, né? Aqui no caso agora, né, tendo muito mais por referência o próprio Camões, que agora que já é referência de epopeia, né? Tanto muito mais ele, né, do que exatamente as epopeias gregas no caso, né? E aí, quem é que vai buscar esses referenciais dentro dessas epopeias, né? Aí a gente vai ter o Frei Santa Rita Durão, né? E vamos ter também Basílio da Gama, né? O Basílio da Gama que vai escrever aí a grande, famosa epopeia chamada Uruguai, e o Santa Rita Durão com o seu Caramuru, né? São duas grandes epopeias, onde aqui também a gente já tem, né, surgindo aí o indígena, né, o elemento indígena como personagem, que até então a gente não tinha, acaba sendo uma novidade aí, né? Surge então esse elemento indígena como personagem, mas aqui a gente já tem dentro dessas epopeias que trabalham o indígena enquanto personagem, a gente tem aqui o indígena já assim meio idealizado, meio romantizado, né? Que vai ter como o ápice, né? Vai atingir o seu ápice de idealização naquela produção toda do José de Alencar, né? Que você sabe, né? Iracema, o Guarani e tudo mais. Mas aqui a gente já tem, né? Esse prenúncio, né? Do indígena como personagem e desse indígena também um tanto romantizado aí nessas grandes epopeias que eu falei, o Uruguai e o Caramuru do Frei Santa Rita Durão, tá? Que a gente pode conversar sobre isso numa outra aula, tá? Essa daqui era mais mesmo para focar na questão da poesia Árcade, né? Que vai ter como referencial essa vida campesina, né? Mais para o final da estética, mais para o final do período Árcade, na poesia, vai começar a aparecer, porque daí a gente já vai ter a transição, né? O arcadismo é o período literário que vem antes do romantismo. Aí a gente já começa a perceber aqueles elementos que a gente sempre percebe entre o final de uma escola e o início de outra, onde as estéticas acabam se misturando um pouco, né? A gente já começa a ter aí alguns elementos que evocam, que remetem um pouco à estética romântica, né? Porque daí você vai perder um pouco esse equilíbrio, essa sobriedade da produção poética Árcade, né? E esse eu lírico desses poetas árcades vão começar a ficar um pouco mais passionais, né? Um pouco mais emotivos, né? A gente vai começar a perceber isso um pouco, principalmente, né? Depois desse período todo aí de prisão, né? De represália aos artistas que aconteceu aí por conta da Inconfidência Mineira. Então a gente tem, na verdade, né? Uma certa variação de proposta dentro desse período Árcade, mas essa questão de eu lírico um pouco mais passional, um pouco mais emotivo, a gente vai ter mais para o final do período Árcade, tá? E aí eu posso voltar aqui também num outro momento com outros exemplos desse tipo de poema para vocês perceberem aí, tá bom? Por hoje eu vou ficar por aqui e aí a gente se encontra então num próximo momento. Muito obrigada pela sua companhia. Tchau, tchau!